Salve, torcedor rubro-negro! O Flamengo vive dias intensos, daqueles que mexem com o torcedor desde cedo, porque a movimentação nos bastidores é pesada e as decisões começam a desenhar o que o clube pretende para a sequência da temporada. A diretoria tem sido direta, objetiva e, acima de tudo, firme nas escolhas, mostrando que o planejamento passa por proteger o elenco principal e, ao mesmo tempo, ajustar o que for necessário sem comprometer a espinha dorsal do time. E quando uma ordem vem de cima, ela não chega para ser discutida, chega para ser executada. E foi exatamente isso que aconteceu nas últimas horas, envolvendo o nome de Léo Pereira. O zagueiro recebeu sondagens fortes do mercado internacional, com propostas concretas que chegaram à mesa do Flamengo e chamaram a atenção pelo peso dos clubes interessados. O cenário parecia indicar uma possível saída, mas a resposta do clube foi clara e sem margem para interpretação. O Flamengo não abre mão de jogador considerado titular absoluto sem que a multa rescisória seja integralmente paga. Não existe negociação paralela, não existe conversa por valores reduzidos e muito menos facilitação apenas porque o interesse vem de fora. O recado foi dado e a decisão já está tomada, reforçando a postura de um clube que cansou de ser pressionado pelo mercado e resolveu endurecer. Essa postura não surge do nada. Ela é reflexo direto do que o Flamengo tem enfrentado nas últimas janelas, com clubes dificultando negociações, inflacionando valores e criando obstáculos sempre que o rubro-negro aparece interessado. Agora, o jogo virou. Se antes o Flamengo era visto como um clube que cedia, hoje a imagem é de uma instituição que protege seu patrimônio esportivo e financeiro. Léo Pereira segue nos planos, segue como peça importante do sistema defensivo e só deixa o clube se a condição imposta for respeitada integralmente. Enquanto isso, outras frentes seguem em movimento. O clube também trabalha com foco no Campeonato Carioca e já tem definido o local da próxima partida, que marca mais um compromisso importante no início da temporada. A escolha do estádio passa por logística, planejamento e pela ideia de dar rodagem a atletas mais jovens, que seguem sendo observados de perto pela comissão técnica. O Flamengo entra em campo com uma equipe alternativa, formada majoritariamente por jogadores da base, o que mostra a confiança no trabalho que vem sendo feito nas categorias inferiores. Esse trabalho, aliás, passa por um momento de reformulação profunda. O Flamengo tem ajustado processos, revisto decisões e promovido jovens que se destacam pelo desempenho e pela mentalidade competitiva. Novos contratos profissionais estão sendo assinados, dando segurança aos atletas e ao clube, que protege talentos formados internamente e evita perdas precoces. O foco não é apenas revelar, mas também preparar esses jogadores para um ambiente de alta exigência, onde vestir a camisa do Flamengo significa lidar com pressão, cobrança e responsabilidade em todos os jogos. No meio de tantas notícias do futebol, o clube também viveu um momento simbólico em seus esportes olímpicos, com a despedida de um atleta histórico que deixou uma mensagem de gratidão e respeito ao Flamengo. É um lembrete de que o clube vai muito além do futebol. Carrega tradição em diversas modalidades e mantém uma relação forte com atletas que marcaram época, defendendo o escudo rubro-negro. Mesmo quando ciclos se encerram, o respeito permanece, e isso fortalece ainda mais a identidade da instituição. Voltando ao futebol profissional, outro assunto que ganhou força nas últimas horas foi o avanço significativo em uma negociação importante. As conversas evoluíram.
Entraram em fase decisiva e agora caminham para um desfecho que pode acontecer a qualquer momento. Questões burocráticas, detalhes contratuais e garantias estavam travando o acordo, mas houve progresso real, com alinhamento entre as partes e sinal verde do Flamengo para avançar. O clube entende que esse movimento faz parte de uma estratégia maior, pensada para equilibrar elenco, folha salarial e planejamento esportivo. Paralelamente, o nome de Marcos Leonardo voltou ao radar com mais intensidade. A situação do atacante no futebol europeu passou a ser vista com atenção, principalmente por conta de uma possível movimentação no elenco do clube onde ele atua atualmente. Caso uma contratação de peso se concretize por lá, abre-se espaço, abre-se vaga e surge a oportunidade de negócio. O Flamengo acompanha tudo de perto, analisa cenários e entende que uma chegada por empréstimo com opção de compra pode ser um caminho interessante para avaliar adaptação, rendimento e impacto dentro do elenco. A diretoria sabe que contratar não é apenas trazer um nome de impacto. É preciso entender o contexto, o estilo de jogo, a forma como o atleta se encaixa no modelo da equipe e, principalmente, como ele reage à pressão de jogar no clube mais popular do país. Marcos Leonardo agrada pelo perfil, pela presença diária e pela capacidade de finalização, características que sempre foram valorizadas no Flamengo. Mas qualquer avanço depende de condições favoráveis e de um cenário que faça sentido esportiva e financeiramente. E enquanto essas possibilidades são analisadas, o Flamengo segue atento ao mercado sul-americano, especialmente ao futebol argentino, que historicamente revela jogadores com personalidade forte e intensidade competitiva. O departamento de scout tem monitorado nomes jovens, com potencial de crescimento e margem de evolução, observando não apenas números, mas comportamento em campo, leitura de jogo e capacidade de decisão. A ideia é antecipar movimentos, encontrar oportunidades e agir no momento certo, sem entrar em leilões ou comprometer o planejamento. Tudo isso mostra um Flamengo mais estratégico, menos reativo e muito mais consciente do próprio tamanho. As decisões recentes deixam claro que o clube não vai se desfazer de pilares do elenco sem contrapartidas que realmente façam sentido. O torcedor pode até ficar ansioso com tantas informações surgindo ao mesmo tempo, mas o que se vê nos bastidores é um trabalho focado, organizado e alinhado com um projeto que busca manter o Flamengo competitivo em todas as frentes, respeitando sua história e olhando com ambição para o que ainda vem pela frente. Seguindo nessa mesma linha de planejamento firme e leitura fria do mercado, o Flamengo entende que cada movimento precisa estar conectado com uma ideia maior de elenco. Não se trata apenas de contratar por contratar ou de vender para fazer caixa imediato. O clube passou a tratar a janela de transferências como um tabuleiro de xadrez, onde cada peça mexida altera todo o cenário. Por isso, a postura adotada recentemente não surpreende internamente. A mensagem é clara para o mercado. O Flamengo só negocia quando a proposta atende exatamente ao que foi definido como prioridade esportiva e financeira. Essa mentalidade também explica o porquê de algumas negociações parecerem lentas para o torcedor. Muitas vezes, o que trava um acordo não é falta de interesse, mas sim o cuidado em não assumir riscos desnecessários. O Flamengo prefere perder um negócio a comprometer o equilíbrio do elenco ou criar precedentes que possam enfraquecer futuras negociações. Essa mudança de postura vem sendo construída ao longo dos últimos meses e começa a ficar evidente agora, com decisões mais duras e menos concessões. Ao mesmo tempo,
O clube observa com atenção o cenário interno, principalmente no que diz respeito à utilização dos jogadores formados na base. A ideia não é apenas completar elenco, mas dar oportunidades reais, com minutos em campo e responsabilidades claras. O Campeonato Carioca surge como um ambiente ideal para isso, permitindo testes, observações e avaliações sem comprometer objetivos maiores da temporada. A comissão técnica acompanha de perto cada atuação, cada detalhe, sabendo que dali podem surgir soluções importantes para o restante do ano. Essa integração entre base e profissional é vista como um dos pilares do projeto atual. O Flamengo sabe que não pode depender exclusivamente do mercado para suprir todas as necessidades. Formar jogadores, lapidar talentos e inserir esses atletas no contexto do time principal reduz custos, fortalece a identidade do clube e cria uma conexão ainda maior com a torcida. Cada jovem que sobe carrega não apenas potencial técnico, mas também o peso e o orgulho de representar o clube desde cedo. No meio disso tudo, as discussões sobre regulamentos e mudanças estruturais no futebol brasileiro também entram no radar. Alterações nas regras das competições impactam diretamente o planejamento dos clubes, especialmente daqueles que brigam na parte de cima da tabela. O Flamengo analisa esses cenários com cuidado, entendendo que cada vaga, cada classificação e cada torneio disputado influencia calendário, desgaste físico e decisões de elenco. Nada é ignorado ou tratado de forma superficial. Voltando às movimentações de mercado, a possível saída de jogadores considerados importantes segue sendo um tema sensível. O clube entende que propostas sempre vão surgir, especialmente quando se trata de atletas que entregam rendimento alto e regularidade. A diferença agora é que essas propostas não são mais vistas como uma ameaça inevitável, mas como oportunidades que só serão consideradas se atenderem às exigências estabelecidas. O Flamengo não sente mais a obrigação de vender para equilibrar contas, o que dá ainda mais força nas negociações. Esse novo momento também reflete uma confiança maior na gestão e no projeto esportivo. O clube se vê em posição de escolher, de dizer não e de esperar o momento certo para agir. Isso não significa fechar portas ou se isolar do mercado, mas sim negociar de igual para igual, sem aceitar pressões externas. O Flamengo sabe do próprio tamanho, do peso da camisa e do impacto que suas decisões têm no futebol sul-americano. Enquanto isso, nomes seguem sendo analisados com lupa. Jogadores jovens, com margem de crescimento, são vistos como investimentos estratégicos, desde que se encaixem no modelo de jogo e no perfil buscado. O Flamengo não procura apenas talento bruto, mas atletas que tenham intensidade, leitura tática e personalidade para atuar em um ambiente onde a cobrança é diária. A adaptação ao clube é tão importante quanto a qualidade técnica, e isso pesa muito nas escolhas finais. No caso específico de atacantes, a busca passa por características bem definidas: presença diária, capacidade de decisão, movimentação inteligente e entendimento coletivo são pontos avaliados constantemente. O Flamengo observa ligas diferentes, acompanha situações contratuais e espera o momento certo para agir, sem afobação. A ideia é encontrar soluções que tragam impacto imediato, mas que também tenham potencial de valorização a médio prazo. Todo esse contexto mostra um Flamengo atento, estratégico e consciente de que a temporada é longa e cheia de desafios.
As decisões tomadas agora vão refletir diretamente no desempenho nos momentos decisivos do ano. Por isso, cada escolha é discutida, analisada e validada internamente antes de ser colocada em prática. Não existe espaço para improviso ou decisões tomadas por impulso. A torcida acompanha tudo de perto. Vive a ansiedade natural de quem quer ver o time sempre mais forte, mas também começa a perceber que há um caminho sendo seguido. Um caminho que prioriza estabilidade, competitividade e respeito ao planejamento. O Flamengo sabe que não basta montar um bom elenco no papel. É preciso criar um ambiente saudável, competitivo e preparado para suportar a pressão que vem junto com a busca por títulos. E nesse cenário de ajustes, análises e decisões firmes, o clube segue trabalhando nos bastidores, atento a cada detalhe, a cada oportunidade e a cada risco. O que vem sendo construído agora é pensado para sustentar o Flamengo forte, não apenas nesta janela, mas ao longo de toda a temporada, mantendo o time competitivo em todas as frentes e pronto para responder dentro de campo, onde realmente importa. Esses nomes passam por análises detalhadas, com acompanhamento de desempenho, características táticas e histórico físico. O Flamengo evita apostas cegas e busca informações completas antes de avançar em qualquer negociação. A ideia é reduzir riscos e aumentar as chances de sucesso, mantendo o padrão elevado que o clube construiu nos últimos anos. Com tudo isso em andamento, o Flamengo vive um momento de decisões estratégicas importantes. Cada passo é calculado. Cada movimento é discutido internamente e nada é feito por impulso. O clube entende o tamanho da responsabilidade que carrega e trabalha para manter sua posição de protagonismo no cenário nacional e continental, sempre com foco em desempenho, equilíbrio e ambição esportiva. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O mundo do futebol brasileiro foi sacudido por uma movimentação que promete esquentar os bastidores das próximas semanas. Fontes não confirmadas indicam que o Flamengo teria pago a multa rescisória de uma das joias do Palmeiras, movimentando cifras que, segundo rumores, fariam qualquer dirigente suar frio. A notícia circulou rapidamente e a repercussão foi imediata nas redes sociais e nos programas esportivos. O que realmente chamou a atenção foi a reação da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que, segundo relatos de quem acompanhava uma transmissão ao vivo, teria perdido a compostura diante do que parecia ser uma decisão inesperada e audaciosa do rival carioca. Enquanto o clube rubro-negro mantém o silêncio oficial, fontes próximas ao elenco apontam que a negociação não teria sido apenas sobre dinheiro, mas também sobre a estratégia do Flamengo em reforçar um setor crítico do time. Para os palmeirenses, a situação seria uma espécie de alerta. A perda de uma jovem promessa por um valor que poderia ser considerado simbólico para a magnitude do jogador seria um duro golpe à moral do clube e à percepção de poder no mercado. Nas redes sociais, torcedores e comentaristas especulam sobre como o atleta se encaixaria no esquema de Jorge Sampaoli. E se a contratação representaria uma mudança de postura do Flamengo na busca por protagonismo nacional e continental? Por outro lado, a imagem de Leila Pereira, que já se acostumou a lidar com pressão e polêmicas, ganhou ainda mais destaque. Segundo relatos, a presidente não conteve a indignação ao ver o rival carioca realizar o que muitos chamam de roubo estratégico,
reforçando a narrativa de que o mercado da bola no Brasil está cada vez mais intenso, veloz e imprevisível. Dentro do Palmeiras, a movimentação teria gerado reuniões internas para avaliar a proteção de talentos e definir medidas para evitar que episódios semelhantes se repitam, enquanto a diretoria do Flamengo celebra silenciosamente o acerto que poderia significar uma tacada de mestre. Ainda que nenhum contrato tenha sido oficialmente anunciado e que as cifras exatas permaneçam em sigilo, o rumor já provocou debates acalorados entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos. Perguntas sobre a permanência de outros jovens do Palmeiras e sobre a capacidade do Flamengo de manter o investimento em alto nível estão no centro das discussões. Se confirmado, este episódio pode marcar um ponto de virada na dinâmica de contratações entre clubes rivais, redefinindo estratégias e alianças nos próximos meses. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!